Para apresentar nossa palestra de hoje, aqui está Roberto Conrad Filho. Seu tema, Antes e Depois de Cristo. Nosso texto hoje é Filipenses 3, 7 e 8. Lemos: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A vida do apóstolo São Paulo é claro exemplo da transformação que ocorre quando uma pessoa se entrega a Cristo. Muitos têm perguntado por que São Paulo mudou tão drasticamente sua vida, lealdade e missão. Como foi que ele mudou e quando? Devemos recapitular sua vida antes de ele fazer essa declaração. Vamos encontrar um homem orgulhoso, culto, autossuficiente, que se considerava o maior de todos. Vejamos suas declarações no capítulo 3 de Filipenses. No verso 4, ele descreve como sendo um homem que poderia jactanciar-se mais do que qualquer outro. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. A partir desse ponto, ele passa a descrever as vantagens que possuía em relação aos outros homens. Aqui estão elas: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, versos 5 e 6. Consideremos os significados desses pontos um a um. Primeiro, circuncidado ao 8º dia. Para um judeu isto era muito importante, pois era o sinal da aliança feita por Deus a Abraão. São Paulo estava a dizer: tenho na carne a prova de que sou filho da promessa, filho de Abraão e herdeiro das bênçãos, riquezas e da glória do Senhor. Segundo, da linhagem de Israel. A palavra Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Israel foi o nome dado pelo Senhor a Jacó após sua luta noturna no Vale do Jaboque. Jacó não seria mais um enganador, mas vitorioso por Deus. Assim consideravam-se seus descendentes, inclusive São Paulo. Em outras palavras, Paulo dizia: sou descendente de Israel. Deus confirmou sua aliança perpétua a ele. Deus precisa cumprir em mim tudo o que prometeu. Terceiro ponto, da tribo de Benjamim. Lembramos da história. Raquel era a esposa preferida de Jacó. Deste matrimônio nasceram José e Benjamim. Ao nascer Benjamim, Raquel faleceu. O amor de Jacó foi transferido para os 2 filhos. Mais tarde, José foi vendido como escravo e Jacó deu-o por morto. Benjamim passou a ser o filho querido e preferido. São Paulo sentia-se descendente do filho amado de Israel e, portanto, considerava-se um filho preferido por Deus. Em quarto lugar, hebreu de hebreus. Paulo estava ciente de seu pedigree de nobreza. Considerava-se um puro sangue, descendente direto de Abraão. Na sua família não havia impurezas ou misturas. Ele era nobre por origem, um exemplo verdadeiro do verdadeiro hebreu. Em quinto lugar, quanto à lei, fariseu. A palavra fariseu vem do hebraico perushim e significa os separados. Os fariseus compunham a seita religiosa ou o partido conservador do judaísmo. Eram estritos na prática e observância dos ritos judaicos e inimigos ferrenhos das ideias helenísticas. Eles eram os separatistas que não se misturavam com os outros. Estavam no mundo, mas não eram deste mundo. Criam que eram justos, puros e santos porque cumpriam tudo que o Torá ordenava. Em outras palavras, criam que eram justificados por suas obras. Assim era São Paulo, fiel praticante da lei, orgulhoso fariseu. Sexto fato, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Sob a influência de seus mestres e dos doutores do judaísmo, o jovem Saulo, cheio de zelo, passou a perseguir a nova seita que ameaçava os ensinos do judaísmo ortodoxo. São Paulo tornou-se amargo, odioso, implacável, intolerante e terrível perseguidor dos cristãos. Em sétimo lugar, irrepreensível quanto à justiça da lei. Como o jovem rico que procurou Jesus, São Paulo achava que era perfeito e que não tinha pecado.
Olhava aos outros pecadores e via em si um homem justo, piedoso, santo e puro. Um homem que orava e jejuava com regularidade e que possuía hábitos santos. São Paulo era orgulhoso. Ele sabia quem era, sabia de sua origem, bem como de sua missão. Assim foi sua vida até o dia em que uma transformação brusca ocorreu, a ponto de ele declarar as palavras de nosso texto inicial. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3, verso 7. Ele mesmo declarou, versículo 3, nós não confiamos na carne. Por que declarou isto? Porque depois da grande experiência cristã, ele reconheceu que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, 7. Mas o que fez São Paulo mudar tão abruptamente o curso de sua vida e toda a sua escala de valores? Foi o encontro com Cristo na estrada de Damasco. Lembramos a história. Munido de cartas e com autoridade, Saulo de Tarso e sua comitiva dirigiam-se a Damasco para aprisionar os cristãos. Era quase meio-dia. O calor era intenso. Deixemos que o Dr. Lucas nos relate o que ocorreu. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, 3 a 5. O encontro com Cristo não apenas marcou sua existência, como transformou-a totalmente. A partir daquela experiência, não mais um Saulo perseguidor e orgulhoso, não mais um fariseu jactancioso e cheio de si, não mais orgulhoso de sua origem, de sua linhagem, de haver sido circuncidado ao 8º dia, não mais um legalista nem justificado pelas suas obras. Após o encontro com Cristo, surgiu um novo homem, totalmente transformado de acordo com a vontade de Deus. Um novo homem que podia dizer, Filipenses 3,7, mas aquilo que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. O encontro com Cristo mudou tudo em sua vida. Seus interesses, propósitos, desejos, alvos, motivos, objetivos, métodos, valores, tudo foi mudado radicalmente. E por quê? Ele mesmo explica: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 8. A partir daquele encontro, um novo Saulo surgiu. São Paulo, o escolhido de Deus para ministrar o Evangelho aos gentios, um homem transformado porque tinha tido um encontro com Cristo. Humilhado, convertido e transformado, São Paulo mudou todos os seus planos, métodos e motivos. Antes disposto a morrer para eliminar a odiosa seita, os cristãos, agora disposto a morrer por seu mestre e salvador. De perseguidor a perseguido, uma história do poder transformador de Jesus. Após sua conversão, São Paulo podia dizer que todos os valores antigos eram falsos. Agora, o que importava era Cristo. Ele queria mais conhecimento de Cristo, mais da justiça de Cristo, mais fé no Salvador. Queria conhecer melhor a Jesus, o poder de sua ressurreição. Queria ser coparticipante dos sofrimentos do Mestre. Estava disposto a morrer para ser semelhante a Jesus na sua morte. Finalmente, após sua maravilhosa experiência diária com Cristo, ele disse: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Prezado ouvinte, a vida de São Paulo está dividida em duas fases distintas. Primeira, antes de Cristo, um homem orgulhoso, autossuficiente, justo e santo aos seus próprios olhos. Segunda, depois de Cristo, um humilde servo, o menor dos santos, o principal dos pecadores. O centro de sua vida passou a ser Cristo. Agora, permita-me fazer-lhe uma pergunta. Sua vida pessoal e espiritual, em que fase está? Faça um inventário da realidade de seu viver. Está você no antes de Cristo ou no depois de Cristo? Lembre-se, antes de Cristo você é um perdido, sem esperança e sem salvação. Após o encontro com Cristo, você é um vitorioso cristão, destinado à cidade santa e à vida eterna.
Que Deus o abençoe.